Oi pessoal, tudo bem? Então aqui eu vim falar sobre O Lugar Sem Limites, do José Donoso. Esse livro foi publicado em 1966, ele é um autor chileno, e ele vai contar a história de um bordel numa cidadezinha meio que de... Era uma estação de trem, acabou se desenvolvendo numa cidade meio de interior ao redor dela. Então, assim, é uma cidade que não tem rede de iluminação elétrica, né? Não tem eletricidade em nada. Bom, esse bordel é comandado pela Manuela e pela japonesita. A Manuela é um travesti e a japonesita, na realidade, é filha da Manuela. A mãe se chamava Japonesa Grande, que era a dona original do bordel, só que ela já morreu enquanto a gente acompanha essa história. E vai contar a história de alguns homens que vão então para esse bordel. E existe também um personagem chamado Dom Alejo, que é uma espécie de comandante da cidade. Assim, ele é uma pessoa mais rica, que tem mais poderes e tem alguma influência política nesse lugar. A cidade, inclusive, se chama El Olivo. Enfim, vai contar então a história principalmente da Manuela, mas também da japonesita. E como ela, sendo um travesti e gay naquela época, numa cidade tão pequena, acabava tendo uma vida muito sofrida, né? Então, assim, parece que às vezes é tragédia atrás de tragédia pra essa pessoa. E o final é tão triste, tão triste. Dá um aperto, assim, sabe? E, enfim, o José Donoso faz uma coisa muito legal durante a escrita do livro, que ela é em terceira pessoa, narrativa, mas ele inclui algumas frases no meio em primeira pessoa. Então é bem curioso. Então, por exemplo, Pancho não respondeu. A chuva ia se acumulando nas poças da rua, impossível atravessar. Chegou o padre e as pessoas entraram na capela. Pancho não respondeu porque não queria responder. Não tinha que prestar contas a ninguém, muito menos aquele cara que pensava que só porque ele havia nascido na sua granja. Filho, diziam de Dom Alejo. Mas diziam isso de todo mundo, da senhorita Lila e da japonesita e de sei lá mais quem, tanto peão de olho azul por aqueles lados, mas eu não. Boto a mão no fogo pela minha velha. E os olhos, meus olhos são pretos e as sobrancelhas também. Às vezes acham que sou turco. Não devo nada a ele. Quando criança, trabalhara como tratorista e depois aprender a dirigir o carro, às escondidas, roubando-o de Dom Alejo. Enfim, daí ele continua. Então, assim, ele tá falando do Pancho, da relação dele, e daí ele entra com essa frase, assim, de pensamento. Eu acho isso muito legal. Ele faz isso em outros momentos do livro também. E, assim, eu acho que fica... Ai, muito bom. E ele faz isso nos momentos certos, assim, então eu acho que deixa a narrativa muito mais rica. Além da violência cometida contra a Manuela, né, que é o travesti, existe também muita violência entre os outros personagens, né, não tanto daí no bordel, mas os personagens masculinos são também uma carga violenta um pouco grande, apesar do livro não se aproveitar demais disso, assim, não é um livro excessivamente violento, mas os personagens do livro são muito violentos. E, assim, não é um livro de ação, de luta ou coisas assim, né? Enfim, o livro mostra também, então, um pouco da vida dessas pessoas numa cidadezinha tão pequena, então, abandonada no mundo, sem eletricidade ainda. E como que essas pessoas se sentem e... o Dom Alejo tenta trazer eletricidade, enfim, usar sua influência política para mudar isso e não funciona. Então as pessoas têm um sentimento de abandono muito grande também. Isso é abordado bastante durante o livro. Bom, pessoal, eu gostei bastante. Eu quero procurar mais coisas desse autor para ler. Ele escreve muito bem, assim, e a história é simples, mas tocante pra caramba. E é um livro que eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo.